Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos iniciar esse podcast falando sobre fumo e bebida na Umbanda. Qual a sua finalidade? Capítulo 9 do nosso segundo livro, Estudando a Nossa Umbanda. Lembrando que o que nós falarmos aqui pertence à nossa vertente da Umbanda. Caso o seu pai no santo, o seu dirigente, tenha uma ideia diferente, uma opinião diferente da nossa, ele está correto e nós estamos enganados. A nossa casa, ela tem esta vertente e esta ideia. Jamais conteste a ideia da sua casa. Então vamos lá. Fumo e bebida na Umbanda. Nossa, isso é um assunto muito polêmico, né? Mas para nós entendermos qual a finalidade, como é que vai ser, como é que funciona, vamos conhecer um pouco sobre o uso do fumo. Primeiro, vamos falar do fumo. Existem, assim, inúmeros segredos que não nos são revelados. Não podem ser revelados a nós esses segredos. São, como o Pai Pedro diz, mirongas. São feitiços que certamente não entenderíamos. Não entenderíamos. A utilização do tabaco, por exemplo, é um desses segredos. Eles não são nos revelados porque nós temos, assim, alguns impedimentos, muitas vezes de cunho até moral. Então, eles só são nos revelados parcialmente. E quem revela isso são as nossas entidades. Mas o que impede que elas, as nossas entidades, nos revelem tais segredos? Provavelmente, se soubéssemos, poderíamos não compreender, ou pior ainda, fazer uso de forma descontrolada, errôneas ou para outros fins, senão o fim da bondade, da cura e do amor. Muitas vezes, o modo de como a fumaça é dirigida, esta magia, tem o seu heró. Mais uma palavra para nós colocarmos no nosso dicionário. Heró quer dizer segredo em Yorubá. Então, esta fumaça tem o seu segredo. E não é assim como nós utilizamos. O segredo não é para alimentar a nossa vaidade, para alimentar o vício do homem terreno, ou muitas vezes a própria ignorância. Vamos conhecer, e quando nós falamos assim em ignorância, não é da forma pejorativa. Ignorância é por não conhecimento, ignorar. Então, vamos conhecer algumas coisas sobre o fumo. O fumo é a erva de forma tradicionalmente terapêutica. Ela tem uma terapia psicoespiritual praticada dentro das religiões, geralmente da religião de matriz africana, a nossa religião.
O fumo, ele é usado há muito tempo. Mas aqui no Brasil, ele é muito usado pelos mateiros, pelos sertanejos, pelo homem do campo mesmo. Em vários momentos da vida, o mateiro, o homem do campo, usa este fumo de forma terapêutica para curar infecções, males da pele, males dos nervos, para a cura de feridas, algumas vezes para males psicológicos e até mesmo para afugentar insetos indesejados. Sem contar com relaxamento mental e até mesmo para o lazer. Se nós pararmos para pensar, desde pequeno, nós convivemos com esta forma cultural do uso do fumo. Já ouviram falar assim, hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é valente. Já conhecem isso? Isso faz parte até do nosso folclore. Hoje é domingo, pede cachimbo. Alguém já viu uma árvore aonde se brota o seu fruto é o cachimbo? Não. Seria a cachimbeira? Não existe. Ou então, hoje é domingo, pé de cachimbo. Alguém já viu o pé do cachimbo? Não. Também não se viu um pé de cachimbo. Afinal de contas, cachimbo não sai correndo, né? Mas isso faz parte do nosso folclore. Na realidade, o que isso quer dizer é o seguinte: hoje é domingo. E domingo se pede o lazer de cachimbar. Se pede o lazer do cachimbo. Então, o que os mateiros fazem? Hoje é domingo. Senta-se na soleira da porta e fala pro menino: Ô guri, me traz o cachimbo. A palavra pede não é pé de, e sim é de pedir o cachimbo. Fulano, me traga o cachimbo. É o verbo pedir. Hoje é domingo e domingo pede cachimbo. E era nesta hora, na hora que se trazia o cachimbo, aonde se trazia o fumo em corda, que muitas vezes o pai tinha aquele momento com o filho, um momento de lazer, aonde ele sentava na soleira e ficava picando o fumo, contando histórias, contando fatos de sua vida, aonde era trazido o aprendizado para o filho. Então, o fumo que era colocado naquele cachimbo, que demorava muito tempo para ser picado, ele era um momento de lazer, um momento de comunhão entre a família. Originalmente, no Mundo Novo, os nativos passavam a usar o tabaco picado e enrolado em suas próprias folhas, na folha do tabaco, ou em outras plantas, como por exemplo a palha do milho, e assim
passado o tempo, foram se aprimorando o conhecimento e este processo passou a ter uma forma mais coesa e passou-se a ter a cura do fumo, a fermentação do fumo para a melhora do seu gosto e do seu aroma. Um charuto, por exemplo, ele passa por uma maturação. Não sei se vocês sabem, mas o charuto ele é feito com folhas separadas para aquilo. E dentro de um charuto nós temos folhas curadas, folhas que passam por um processo de fermentação. Elas são escolhidas uma a uma, depois de mantidas em feixe, elas são enroladas e elas são enroladas por uma folha mais grossa. Depois ela é passada por um processo de uma folha elástica. Olha isso, uma folha que tem uma elasticidade. E essa folha elástica, então, ela é enrolada novamente e aí sim se começa o processo de cura do charuto. E na ponta do charuto é cortado um pedaço de folha e este pedaço tem um formato de uma gota mesmo, uma gota aonde é feito a parte aonde vai ser furado para iniciar o processo do uso do charuto. Então, o charuto passa por todo este processo antes de chegar a uma mesa de trabalho, antes de chegar a um terreiro. E este é só manufaturar a folha. Imagina só o que a folha vivenciou antes. Durante o período físico em que o fumo é germinado, ele cresce e se desenvolve. Ele passa por uma regimentação de várias energias, desde a energia do solo, que está ali no meio ambiente, até a absorção do calor, do magnetismo, dos raios infravermelhos, ultravioletas do sol, da polarização eletrizante da lua, do éter físico, dos sais minerais, do oxigênio, do hidrogênio, da luminosidade, do aroma, dos fluidos etéreos, da cor, das vitaminas, do fósforo, do potássio e dos humos da terra. Olha só o processo todo para a fabricação de um charuto. E a sua queima acontecerá dentro do terreiro. Será que é à toa que é usado um charuto numa sessão de umbanda? Ou mesmo um cigarro? Passando por todo este processo, assim, o fumo condensa forte, mas muito forte, esta carga etérea e astral, que ao ser liberado pela queima, emana toda esta energia de volta, que atua de forma positiva ao mundo oculto. E ele tem este poder de desintegrar fluidos densos dentro de uma contextualização espiritual. E essa contextualização é nossa, dos encarnados e também dos nossos irmãos que já estão desencarnados.
Os charutos oferecidos aos Exus e aos caboclos, ou mesmo os cachimbos dos pretos velhos, ou ainda os cigarros oferecidos às pombagiras, aos marinheiros, utilizados com a finalidade de trazer um trabalho de purificação ao Pai Oxalá. Na realidade, eles são tão somente defumadores individuais, necessários a cada um de nós, a cada tipo de trabalho, a cada energia que nós trazemos para ser desintegrada. Eles são lançados como fumaça sobre a aura, sobre os plexos, sobre as feridas, produzidas muitas vezes pelos nossos próprios pensamentos. Aqueles que nós temos em deslizes do dia a dia. E os espíritos, com toda a sua magia, com todo o seu encanto, utilizam em benefício daqueles que procuram ali se estabilizar através da fé. Não adianta nada eu acender um charuto se eu não tiver fé. Aquela fumaça não vai me trazer nada, não vai me agregar se eu não tiver fé. Porque senão seria mais fácil então eu pegar um narguilé, né? Que solta aquele monte de fumaça, ou então comprar aí uma máquina de fumaça. Se eu não tiver fé, o meu charuto apenas será um charuto queimado. Na fabricação dos charutos, as folhas, após o processo de secagem, são reunidas em manocas de 15 a 20 folhas submetidas a tal fermentação, destinadas a diminuir a porcentagem ali de nicotina, de alcatrão e aumentar a combustividade do fumo e uniformizar a sua coloração. Existem vários tipos de fumos, mas os mais utilizados na confecção dos charutos brasileiros são o Brasil Bahia, o Virgínia, o Sumatra e o Havana. Nos trabalhos umbandistas, as cigarrilhas de odor especial é muito utilizado pelas senhoras pombagiras, pelas caboclas e por algumas ciganas. Sem nos esquecermos das malandras, que também fazem uso dessas cigarrilhas, que são cigarros de fino trato, que trazem consigo aromas específicos. Os charutos, em contrapartida, são de fumo mais grosseiros e fortes, e esses que são mais grosseiros são peculiares das magias dos Exus, enquanto os charutos de fumo, assim, um pouco mais refinado, podemos dizer até de melhor qualidade, são usados pelos caboclos. Já os nossos amados pretos velhos dão preferências por cachimbos, porque eles têm o tal do forninho. E ali, naquele forninho, que é colocado a mistura de ervas. E nessas misturas, muitas vezes, o nosso amado preto velho pede que se acrescente alecrim, alfazema, erva doce, ervas que ele vai
selecionar. Além disso, os nossos amados pretos velhos fazem uso também de cigarros envolvido em palha, que chamamos de cigarro de palha, impregnando assim os elementos com a sua própria força espiritual. Olha que coisa linda! Transformando o tradicional pito em um eficiente desagregador de energias negativas. Quantos de nós não nos sentimos atraídos por aquele cheiro da cachimbada do nosso bom velho? Quantos de nós não recebemos aquela fumaça em nossas mãos, em nosso corpo, e saímos de lá aliviado, sem saber muitas vezes por que aquilo aconteceu? Ou seja, uma defumação individual. Olha que delícia termos ali, dentro do forninho do nosso velho, as ervas que vão nos aliviar, as ervas que vão agregar ao nosso espírito a paz, o equilíbrio e o amor. Desta maneira, como o defumador, o charuto ou o cachimbo são instrumentos fundamentais para a ação mágica dos trabalhos umbandistas executados pelas entidades. A queima do tabaco não traz nenhum vício tabagístico. Representa apenas um meio de descarrego, um bálsamo vitalizador e ativador dos nossos chakras, dos chakras dos consulentes e dos convidados. Sendo assim, como ensinou o nosso pai velho, a fumaça é na fumaça que está o segredo dos trabalhos da Umbanda. Geralmente, os guias não tragam esta fumaça. Utilizam esta fumaça apenas para defumar o ambiente e as pessoas através das suas baforadas. Apenas enchem a boca com a fumaça e expelem sobre os consulentes ou expelem sobre o ar. Assim emanam não só a fumaça, mas compõem esta mistura mágica uma água de forma gasosa que é eliminada do próprio corpo do médium, fazendo assim com que ele também esteja inserido neste processo de doação. Olha que maravilha! As nossas entidades, ao mesmo tempo que produzem esta energia, que vai quebrar a energia nociva, também nos ensinam como doar, como dar um pouco de nós, sem que nós nos percebamos. Esta água de forma gasosa que ali sai é uma doação do médium. E a função principal é a de defumar aqueles que chegam, aqueles que necessitam, aqueles que ali vêm precisar. Algumas entidades deixam de lado o fumo, sabiam? Algumas entidades não usam fumo. Se a casa for defumada e mantiver sempre aceso algum defumador durante o trabalho.
Esta prática não se aplica, né, de abrir mão do fumo. Essa prática não se aplica quando pensamos na explosão da pólvora. Porque quando há a explosão da fundanga, da pólvora, no acender o charuto, no acender um cachimbo, no acender uma cigarrilha ou um cigarro, ela expande a energia que afugenta os espíritos de baixo astral. Durante um período longo em nossa casa, em nossa vida, nós não usávamos qualquer tipo de fumo. Usava-se apenas defumadores. Então nós somos sim provas vivas de que muitas vezes a entidade não vai fazer uso do fumo, mas sim do defumador. E toda vez que ela faz uso do fumo, é única e exclusivamente para defumar e não para sustentar o vício. Mesmo porque o único vício de uma entidade é o amor. É o amor. Ela é viciada em fazer a caridade, em fazer o amor, em nos trazer a luz. Não é um charuto. Não é um fumo, um pito que traz uma entidade em terra, mas sim o ato de ajudar. Vamos lá, bebidas. O álcool, bebida alcoólica. O álcool tem um emprego sério na Umbanda. O álcool não é uma coisa assim, usada para sustentar um vício. O meu Exu só bebe uísque 12 anos. Não, o meu só Ballantine. O meu só bebe Black White, num Horse não sei das quantas. Para. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos entender um pouco disso. Nem sempre são usadas a bebida alcoólica na ingestão. Uma entidade não tem necessidade de beber grande quantidade ou pequena quantidade de bebida alcoólica. Ela não tem necessidade de beber nenhuma. A menos que isto seja de fundamental importância para aquele que esteja sendo atendido e não a entidade. Não é pela necessidade da entidade, mas sim daquele convidado que está sendo atendido. Mesmo assim, de modo geral, pode ser pela necessidade do médium, que ainda tem assim uma certa dificuldade de conectividade com sua entidade, ou esta conectividade, esta necessidade do assistido. Um Exu não faz uso de álcool porque ele quer. Não, é por nossa necessidade. Vamos eleger aí o nosso amigo Capa Preta. O Exu Capa Preta. Aquela entidade de luz precisa tomar um gole de pinga? Não. Mas e se ele tomar? É porque o médium dele não está conseguindo se conectar com ele. Ou, se ele oferece ao assistido, é porque o assistido necessita daquilo. Mas por quê? Quando tomado em goles, em pequenas quantidades, sim, são em pequenas quantidades, proporciona uma, assim, excitação cerebral do médium. Libera-lhe grande quantidade de substâncias
ativadoras cerebrais. O seu cérebro passa a trabalhar de forma mais livre. Dessa forma, acumula com reservas nos plexos nervosos, entrelaçados de muitas ramificações nervosas. E estes entrelaçamentos são aproveitados pelos guias para poderem trabalhar no plano material. O camarada está cheio de problema, está cheio de entranhas. Então, a entidade lhe oferece pequenos goles para que ele se relaxe, para que essas ramificações nervosas relaxem. E assim, a entidade possa trabalhar ali, dentro da sua mente. Então não é o plano espiritual que necessita do uso do álcool, mas sim o plano material. Deste modo, quando o médium ingere pequena quantidade de bebida, as suas ideias, os seus pensamentos brotam com maior intensidade. É também uma forma em que a entidade se aproveita deste momento para ter maior liberdade de ação, de fala. Muitas vezes, o médium chega e pergunta pra gente assim: nossa, durante o trabalho eu não lembro disso. Eu não vi isso acontecer. Ou a minha entidade não fez isso, fez? Fez? Você não lembra? Não lembro. Sabe por quê? É proposital. Se você estivesse, naquele momento, vendo o que estava acontecendo em sã consciência, você não o faria. Então o que a entidade faz? Ele apaga. Da mesma forma que ela faz o uso de pequenos goles para que você relaxe e deixe acontecer. Não é por necessidade da entidade, não. É por sua necessidade. Se a entidade bebe pequenos goles, a culpa é sua e não dela. Ela não precisa. Ela vai trabalhar sim, aquela energia volátil. Mas ela não precisa beber. Quem precisa, infelizmente, ainda somos nós. Esta regra é atualmente muito contestada dentro da nossa religião. Pois desde que o médium se dispõe a se entregar de forma total aos seus mentores, ele não tem necessidade nenhuma de ingestão alcoólica. Em nossa casa, as entidades fazem sim uso de bebida. Mas não há necessidade de ingerir, não há necessidade de ingestão. E isso se dá por uma conduta doutrinária da casa, e não em regra geral. Aqueles que aqui vêm e estão em fase de aprendizagem passam por esta formação. Passa de forma normal por este processo de adaptação que é absolutamente normal. Até que ela entenda. Pessoas que vêm de outras casas, que fazem uso, chegam aqui, se deparam e falam: mas aqui vocês não bebem? Não. E aí nós temos o seguinte: nós temos aqueles que entendem a doutrina da casa, se adaptam a ela e são felizes dessa forma. E tem aqueles que não se adaptam e partem e são felizes dessa forma.
Os Exus, em geral, são os que mais fazem uso desta bebida, né? Isto se deve, tem um motivo, não é à toa. Isso se deve ao fato de esta linha dos Exus estarem muito próxima das energias etéricas, extraída das matérias, extraída dos alimentos, do álcool. É como se faíscas de luzes, e essas luzes são luzes assim, branco meio azulada. Quem já teve a oportunidade de enxergar, já viu o quanto isso é diferente e bonito e intrigante. São luzes branco-azuladas, como se elas estivessem assim, se movimentando ao longo das linhas de energia para todo o corpo físico e servem para a manipulação de magias mesmo. É neste momento que são manipuladas as magias. Elas servem como combustível, como alimento, encontrados então em grandes fontes destas bebidas. Só para vocês terem uma ideia, quando nós estamos assim em um local assim quente, por exemplo, uma rua muito quente, ou quando nós estamos na praia, que você olha e vê a imagem meia tremulando, meia turva, parece que você vê a imagem mexendo. É exatamente isso que sai do álcool, e é isto que a entidade se apropria. É esta energia. Sem dizer que estas linhas, elas estão mais próximas das vibrações da Terra, desta faixa vibratória da Terra. O encarnado, por sua vez, ele necessita de matérias mais palpáveis à sua vida, à sua visão. Ele tem que ver. Os Exus, então, se valem desta energia retirada do álcool, destas matérias, para poderem realizar os seus trabalhos, as suas magias, quiçá as suas mirongas. O marafo, ou marafa, é uma corruptela de Malafá, né? Que é uma palavra de origem Kikongo, e ela vem de Malavu, né? Na realidade não era nem Malafá, era Malavu, designada de aguardente, água que arde, água que queima, água que purifica, água que cura. É uma água ardente pura, ou ela vem de uma infusão de ervas maceradas, denominadas lá pelos europeus como aquafitá. Olha que bonito! Os europeus chamavam de aquafitá, ou seja, água viva. Também é usado para limpeza, para descarregar os pontos mais pesados. Muitas vezes, pontos de pemba ou de pólvora usados em descarregos. Aqui nós usamos a tal da pinga. E por que se chama a nossa bebida mais forte? Chama-se pinga. Porque ela é pinga.
Simples assim. Ela é um churume que fica nos canos e ela pinga. Ela cai em forma de pingo. Quando se faz os açúcares, né, com a cana, ela solta um suor, um churume que pinga. E este churume, este pingar, era usado nas feridas pelos negros escravos. E ele era altamente cicatrizante. E como ele pingava, tomou-se o nome de pinga, que as nossas entidades de luz, conhecidas como os nossos Exus, os chamam de marafo. O álcool tem a sua volatilidade. Ela tem a ligação com o ar, com o poder de ser usado para retirar energias negativas do ar. O álcool, consumido pelo médium, também é dissipado durante o trabalho, ficando uma quantidade muito reduzida no organismo de quem o consome. O perigo nesse caso, muitas vezes, é o tal do animismo que nós tanto falamos. Todos os nossos encontros falamos muito deste animismo. Então, o maior perigo está ali, no animismo. Ou seja, o médium consumir a bebida em grandes quantidades por conta própria, não por conta da entidade, mas se apropria de estar ali presente aos consulentes, aos convidados, então se faz valer da entidade e por uma questão mesmo de animismo consome a bebida em grande quantidade. Mas não é o guia que está fazendo, mas sim o médium. Neste caso, pode até ser que o guia, dê cabo, vai embora, canta para subir, vai embora e deixa o médium sobre o efeito da bebida que ele consumiu por conta própria e sem necessidade. Muitas entidades, como os marinheiros, por exemplo, são confundidas com bêbados, com alcoólatras, por ter um gingado diferente. O marinheiro, vamos pegar aqui o marinheiro como exemplo, ele sim tem aquele gingado, meio diferente, meio estranho. Sabe por quê? Porque ele representa o balanço do navio, da jangada, da canoa. Tenta ficar de pé em uma canoa. Você ficará que nem ele, gingando. Não porque ele está bêbado, não, porque ele está acompanhando o movimento do mar. As nossas sereias, por exemplo, elas vão embora todas as vezes em um barco, em um barquinho, onde existe um capitão que vem buscar, que vem trazer e vem buscar. E este capitão também tem este movimento. Tivemos experiência na nossa própria casa com médiums que ao serem incorporados, deixados incorporados por marinheiros, se sentiram mal, tiveram enjoo de estômago porque estavam bêbados. Não, nem bebem, nem fizeram álcool, consumo nenhum, de nenhum tipo de teor alcoólico, mas tinham enjoo, passavam mal. Sabe por quê? Porque era o movimento do marinheiro e não do álcool. Então, quando há
um consumo exacerbado de álcool pode saber: ali tem animismo. Mas agora tem um assunto muito intrigante. Falamos em uso do fumo, uso do álcool. E o médium que é menor de idade? Como fica? Se o médium for menor de idade, não se deve permitir que o guia use o fumo e a bebida enquanto estiver incorporado. Mesmo porque a entidade não vai fazê-lo. Trata-se de respeitar o médium. Trata-se de respeitar a sua idade. Trata-se de respeitar também as leis vigentes e evitar que o nome da nossa linda Umbanda seja associado a possíveis processos, inclusive processos judiciais. O mais indicado, o mais correto, é inclusive ter uma autorização do responsável legal pelo menor para que ele possa praticar os seus trabalhos, especificando inclusive, se possível, lógico, o horário de início e término das sessões. Quando eles não tiverem acompanhado pelos seus maiores responsáveis. Esta semana mesmo, nós recebemos um convidado menor de idade que veio pedir para que viesse na Ingira. E a primeira coisa, eu como dirigente, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a sua idade. É menor? Pode vir, não tem problema nenhum, não. Mas eu quero que seja autorizado pelos seus pais. Seus pais o acompanharão? Ah, não, meus pais não. Então, só se for autorizado por eles. Se não for, não pode vir. Ah, mas por que não pode? Porque nós não queremos a nossa Umbanda atrelado a qualquer tipo de pensamento maldoso. Venha com o papai, com a mamãe, ou traga pra gente a autorização deles, sem problema nenhum. O fumo e a bebida são indispensáveis na Umbanda? Podemos dizer que sim, que são indispensáveis. Não há necessidade de utilizar o fumo e bebida. Porém, haverá uma diminuição da eficiência e da rapidez do trabalho. Mas ele será realizado da mesma forma pelos guias, mas de forma mais vagarosa, de forma mais trabalhosa. Será como se estivesse apenas as mãos para um determinado trabalho. É possível sim, mas é mais trabalhoso. É uma opção do médium, caso o médium não possa, ou caso o médium não queira fazer uso do fumo ou da bebida. O guia certamente respeitará esta decisão ou esta necessidade. Pode, nesse caso, solicitar apenas que seja feito a oferta, a oferenda com este elemento, ou que um copo de bebida seja deixado ali, próximo a ele, enquanto ele estiver trabalhando incorporado. Ou, de vez em gestão, que ele seja
aspirado, sem comprometimento qualquer. Sendo assim, as nossas entidades são sábias, não necessitam de fumo, não necessitam de álcool, e tudo que elas fazem, o uso do fumo, o uso do álcool, é única e exclusivamente para beneficiar a nós, encarnados, seres ainda muito rudimentares, seres que precisam ver para crer. Meus queridos, espero que tenham gostado desse nosso encontro e a gente se vê em breve em mais um dia de estudos, em mais um dia de aprendizado. Fiquem todos na paz de Oxalá.